Roubo é top. Satan's church. Satan. Jesus. Nature is Satan's church. 戦うのだ。競い奪い獲得し支配しろ。その果てに未来がある。オールハイレブリタニア。Fazei o que quiserdes, será o todo da lei. E também é impossível não associar ao meu corpo minhas regras. Se a natureza falasse, é isso que ela falaria. É justo que os leões destruam as ovelhas. O mundo natural é um mundo de guerra. O homem natural é um guerreiro. A lei natural é dente e garra. Todo o resto é erro. A natureza é a igreja de Satã. Quero que a gente lembre dessa frase ao longo desse vídeo. Este é um vídeo sobre satanismo, mas o satanismo é totalmente indissociável do darwinismo social, historicamente. Em tese, talvez não necessariamente seja indissociável. Mas na prática, o satanismo é uma espécie de fruto do darwinismo social e ao mesmo tempo precursor. Então a gente vai ter que distinguir entre vários tipos de satanismo. Então, o primeiro deles eu chamaria de satanismo involuntário. São os primeiros adoradores de outras entidades suspeitas. Por exemplo, babilônios ou sei lá o que, sabe? Adoradores de Baal, adoradores de Belial, adoradores de Moloch. Essa galera talvez estivesse adorando demônios e então dá para ser entendida como satanista. Embora eles mais precisamente sejam cada um sua própria seita, sua própria religião, sei lá, qual é o termo técnico para eles, que não sei se conta como religião formalmente. Mas eles têm um panteão. São todas figuras que foram adoradas como se fossem deuses, mas são demônios, anjos caídos ou alguma coisa do tipo. São entidades malignas. Tem alguém, eu não lembro se foi o Pondell, Jordan Peterson ou algum outro, que falou que fazia sentido que a humanidade tivesse adorado entidades malignas no começo da civilização, porque a gente estaria em tão más condições. Ou a gente pensaria, não, o mundo é controlado por entidades malignas, claramente, olha isso, olha essa vida que horrível. Ou a gente pensaria, mano, esse cara é o espírito maligno que tá ferrando a gente, vamos ter que falar com ele e negociar com ele pra ele parar de ferrar a gente. Então, beleza, tem isso daí que é meio que o satanismo involuntário. Você é um adorador do Moloch, do Belial, das divindades de antigamente, nas épocas antigas. Hoje, eu acho que é meio meme essa história de que, assim, é uma discussão longa, né? Quão satanistas são as elites do mundo? Não sei te dizer. Me parece demais, me parece história demais que as elites sejam adoradoras de Moloch, mas vai saber. Então, vamos avançar no tempo. Aí a gente chega no ano 1400 e pouco. Um cara que não tem nada a ver com essa história, não é satanista nem nada, chama Rabelais. Ele escreve um livro chamado Gargantua e Pantagruel. É um clássico, é famoso, bem grande, esse é o problema. E num dos livros, um personagem que é um padre, ele fica sozinho pra defender o templo e, tipo, ganha na luta contra, sei lá, dezenas, centenas. Ele x todos. Ele é um mito. Ele é um herói. E aí ele finca uma bandeira lá dizendo: fazei o que quiserdes, será o todo da lei. É mais sério do que parece, não é tipo, faz qualquer coisa aí. Não, é não seja covarde. Se você quer uma coisa, você vai e você toma. Entendeu? Isso é uma lei. Você obedecer sua vontade é uma lei. A liberdade iluminista evolui até o Crowley e se torna mandatória. Você deve fazer tudo o que você quer. Essa é a regra. É mais grave do que é proibido proibir. E também é impossível não associar ao meu corpo minhas regras. Agora a gente lembra da primeira frase. Natureza é a igreja de Satã. Sua vontade é uma força natural. Se você for fazer o que você quiser, supõe-se que em geral isso vai atropelar as vontades de muita gente. E daí é meio que uma filosofia dos mais fortes. E é a filosofia da natureza. Se a natureza falasse, é isso que ela falaria. É justo que os leões destruam as ovelhas. É justo que os lobos comam os cabritos. Sabe? É o que é. É o que a natureza concorda, é o que a natureza propõe. Daí a gente está entrando no terreno do darwinismo social. É bom vocês manterem essa ideia de que sempre que a coisa se aproxima da natureza, ela fica satânica. Essa é a sacada dessa ideia do tá no Lars von Trier, esse trecho, é do filme do Lars von Trier,
chamado O Anticristo, em que a mulher fala a natureza é a igreja de Satã. Porque o maligno está extremamente relacionado ao natural, às vontades da carne. Agora vamos por outro lado antes de entrar nos outros autores, que isso é uma ideia que eu já vi, é meio uma ideia freudiana, uma ideia da Camille Paglia, uma ideia que Camille Paglia não Freud, né? Mas é uma ideia que eu já vi em mais de um lugar e me parece razoável o suficiente, que é de que, ora, o que é natural e o que é, você não precisa inventar. Então toda cultura que é inventada, que é criada, só faz sentido como algo em oposição, ou no máximo em relação, de alguma forma, com a natureza. Mas essa relação de oposição é muito forte. A civilização, em muitos aspectos, é frequentemente o contrário direto da natureza. Tipo, a natureza fala, o forte deve matar o fraco. Quer dizer, vamos pegar aqui, ó, porque é isso que acontece. A gente vai ter o Aleister Crowley com o telema. Ele pega essa ideia do Rabelais e transforma numa coisa real. E daí ele faz a igreja do telema, que é fazer o que quiser, será o todo da lei, mas ele põe outras regras. Tipo, ele põe outros princípios norteadores. Tipo, o segundo é que cada um é uma estrela. Não é pra adorar Belial. Tem mais a ver com essa ideia de que é pra adorar a si mesmo e se tornar um magus. Mas é muito difícil entender o Aleister Crowley. Até pegaria aqui, mas ainda por cima em inglês e muita gente vai reclamar. Mas procura aí se você quiser. Parece poesia. Parece que ele tá fazendo poesia ali. Em boa parte do tempo não parece que tem algum ensinamento. Não sei, não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu tenho também o livro que vem depois. Porque assim, o Crowley precisa ser citado no satanismo. Só que eu nunca vi o Crowley falar eu sou satanista. Eu acho que ele não é. Ele é acusável do satanismo. Ele é influência do satanismo. Mas ele não é satanista. Ele é um ocultista. Que tem a própria ordem. Os telemitas, acho que chama. E não é satanismo. Porque você vai ter depois... Isso daí, a gente tá falando do século XIX, acho. No século XX, você vai ter o surgimento da igreja satanista ela mesma. Do Antonin LaVey. A igreja de Satã. Que prega o satanismo. Então, primeiro Aleister Crowley, pegando a ideia... 1800, pegando as ideias do Rabelais. Depois, a gente tem um boom de darwinismo cultural. Que tem um livro extremamente influente... nessa comunidade que depois veio se tornar um movimento satanista, a religião satanista, até se você quiser. É um livro que chama Força é Direito, Might is Right. Tem um PDF dele aqui. Não é publicável, ele é muito proibido, alguns capítulos especialmente. O livro mais darwinista social que existe, esse pá. E daí você vai ter muita influência desse livro nos satanismos que vieram depois, nas igrejas satanistas que vieram depois, tanto na do Antonin LaVey quanto em outras. Não sei muito bem da história das igrejas satanistas. Mas eu sei que, assim, até o Antonin LaVey, esses caras não eram autoproclamados satanistas. A gente associa eles ao satanismo, eles são fontes do satanismo, mas, tipo, esse cara aqui não tem nada a ver com satanismo. O cara que, na verdade, ninguém sabe o nome, porque é tão proibido que o cara publicou sob pseudônimo e nunca foi revelado exatamente se ele era mesmo um cara que todo mundo achava que ele era lá. Que é o não sei o que Desmond. O pseudônimo é Ragnar Hedbeard. E o livro é Might is Right. Força é Direito. Então, aí a gente faz aquela... Não tem como não fazer a pausa pro merchan nessa hora. Quem viu o meu curso de filosofia? Porque todos os membros do meu canal, se você se torna um membro por R$ 7,90 clicando em algum lugar aí, já tem consolidado mais de 200 vídeos. E o meu primeiro curso é um curso de introdução à filosofia. Lá eu trago a questão Nomos X Physis, que é uma das mais importantes da filosofia. É uma questão de qual é a melhor forma de vida. É você fazer o bem, fazer o que os homens consideram correto e justo e tudo mais. Você dá a outra face, que é mais uma ideia platônica, cristã, etc, sabe? Ou o justo é diálogo mediano. Os fortes fazem o que querem, os fracos sofrem o que merecem. Isso é justo? Ou isso não é só o que é? Pra mim faz mais sentido ver isso como... isso é a natureza. Por que a moral é contrária à natureza? Porque a natureza é esse tipo de coisa. E daí você precisa estar na moral, em geral, contra a natureza. Onde a Camille Paglia fala disso é tipo, por que a cultura é tão contrária à mulher?
Ora, é porque a cultura é erigida contra a natureza e a mulher é a natureza. E você tem, no Caligares falava que a cultura ocidental é fundada no ódio pelos seres de luz. Charote Coruja, o canal que eu conheci agora. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui o que tem nesse Força e Direito, que influenciou depois todos os satanismos e especialmente a Bíblia do LaVey, que é o que eu vou mostrar depois. Então aqui, ó, começa já o livro com tudo o resto é erro. O mundo natural é um mundo de guerra. O homem natural é um guerreiro. A lei natural é dente e garra. Todo o resto é erro. A condição de combate existe em todo lugar. Somos nascidos no conflito perpétuo. Ela é nossa herança. Essa condição de combate pode ser disfarçada com frases sagradas do São Francisco ou doutrinas enganadoras de Kropotkin e Tolstói, mas ela não pode ser evitada por ninguém. Ela está lá, ela fica lá. E cada homem, queira ou não, vai ter que lidar com ela. Ela governa todas as coisas. Ela governa sobre tudo e decide sobre todos que imaginam estar vivendo numa paz regulada internacionalmente por estados, industrialismo e tudo mais. Lembre-se, ele está escrevendo isso aqui antes da Primeira Guerra, logo antes da Primeira Guerra. Como se ele previsse, porque a primeira coisa que ele fala não é isso, essa é a segunda coisa. A primeira coisa é mais proibidona ainda, olha isso. As oportunidades de um homem nunca estão exaustas, desde que outros homens, que não sejam seus amigos, possuam terras e ouro. Você entende? É óbvio, né, o que ele está falando aqui. Roubo é top. Roubo é top. Mas a ideia é defender uma filosofia que é praticamente a voz da natureza. Então tem muitos ecos com a discussão Nomos X Physis no meu curso de filosofia. Que vamos elucidar um pouquinho. Nomos é a norma, aquilo que é a forma, o que os homens consideram certo, o que a religião ou o que a ética considera certo, é o dar outra face, sei lá, tudo isso daí. E do outro lado você tem Physis, que é a natureza, que é dane-se os fracos, vamos pisotear geral. Filosofias da Physis são assim, a vida certa é essa, você vai lá e o forte é o no fraco e que se dane. E você tem do outro lado as filosofias que vão dizer não, o certo é seguir as regras. Eu não completei o raciocínio. Que o Caligares fala que a cultura ocidental é fundada no ódio pela mulher, mas ele está omitindo um passo, né? Que ela é fundada no autocontrole masculino e a mulher é o descontrole masculino. Então, indiretamente, a cultura é fundada pelos homens meio que contra a mulher. Ele critica muito essa ideia do trabalho, sabe? Que todo mundo é um gadinho trabalhador e acha que é todo orgulhoso, tem emprego, tem um trabalho, como eu sou... Meu, você tá louco? Ter trabalho é coisa de escravo, é servidão. O certo é você vai lá e você é forte, você toma o bagulho e você não precisa ficar trabalhando com um otário. Esse é o esquema. Então, isso é força, é direito. Mas é também Cállicles no Platão, no Gorgias do Platão. E é também Trasímaco na República do Platão. Eles defendem também essa posição Physis contra um Sócrates defendendo a posição Nomos. Interessante notar que, na verdade, o Trasímaco não estava exatamente defendendo Nomos, mas ele estava dizendo que as coisas eram assim. A discussão leva um ponto interessante também, que é o Trasímaco e outros céticos desse tipo criticam que a moral é baboseira, é só invenção. E daí você... Então o que ela é? Daí você tem uma divisão, que tem uns caras, por exemplo, comunistas, eles pendem pro lado que vai dizer assim: as leis são uma expressão, uma manifestação da força do forte. Elas são a materialização dessa força. A força se impõe como lei. Então os mais fortes fazem leis para ferrar os mais fracos. Tem gente que vê ao contrário. Por exemplo, uma parte dessa galera, a Ayn Rand e tudo mais, até a Ayn Rand é comparada ao satanismo do Antonin LaVey, mas eu sempre fico voltando à história a igreja de Satã, a natureza é a igreja de Satã. A vontade, se o homem fazer o que quiser de será o todo da lei, se isso é o que o cara vai fazer, se você vai seguir sua vontade, você vai seguir a natureza e você vai fazer o mal.
E daí os deuses que são mais próximos da natureza, sabe, esses deuses pagãos, eles são todos... O Platão já critica eles, que eles não são bons modelos. Zeus não é um bom modelo. Quer dizer, é discutível. Pra esses caras é. Ele ia lá, pegava todos os meninos que queria, ninguém desafiava ele. Mas entende que tem toda uma questão do satanismo meio secular depois. Que é o satanismo que se chama de satanismo. Porque esses primeiros caras que adoravam Belial, Baal e não sei o que, não são satanistas. Eles têm lá o negócio deles. Aí Pantagruel, Garganta do Rabelais, não tem nada a ver com isso, é só literatura. Aí você tem o Crowley, que é ele mesmo. Ele é a igreja dele, do Telema. A própria ordem. Aí, boom do darwinismo social. Temos força-direito, influencia todo mundo. Aí surge, anos depois, nos Estados Unidos, o satanismo, chamado satanismo, autoproclamado com orgulho, e que parece um grupo de autoajuda, inevitavelmente. Desculpa estragar o clima. Mas é o que é. Eu peguei aqui, eu separei os sete afirmações satânicas. Tem os capítulos. Os capítulos são Fogo, livro 1. Book of Satan, livro de Satã. Aí Ar, que é o livro 2. Livro de Lúcifer, a iluminação. Aí Terra, o livro de Belial, a maestria da Terra. Você vê que tem toda um ar de demônios e o caramba nesse negócio. Mas na prática, meio que geral, é secular, sabe assim? É estranho. E daí depois, Água, o livro do Leviatã. Daí começa o livro, tem aqui uma introdução de um outro cara que não vai nos interessar porque a gente quer ir direto nele. Tem um prefácio do próprio cara que também não interessa. Que ele fala que os deuses da mão direita, do caminho da mão direita, ficaram arrumando confusão por inteiras eras da Terra. Cada uma dessas deidades e seus respectivos ministérios e sacerdotes tentaram encontrar o conhecimento nas mentiras deles próprios. A era de gelo do pensamento religioso só pode durar um tempo limitado nesse grande esquema da existência humana. Os deuses, cada um com seu próprio caminho divino para o paraíso, acusou o outro de heresias e indiscrições espirituais. O anel dos Nibelungos carrega uma maldição, mas só porque aqueles que o querem pensam em termos de bem e mal, eles mesmos como o bem. Os deuses do passado se tornaram seus próprios demônios para sobreviver. Seus ministérios jogam o jogo do demônio para cumprir os tabernáculos, pagar os aluguéis e os seus templos. Por muito tempo eles estudaram a virtude, então eles juntam as mãos como irmãos numa unidade, no seu desespero de ir para Valhalla, para o grande concílio ecumênico. Estão esperando o fim dos deuses. Os corvos da noite voam e invocam Loki. De repente virou uma história pagã mesmo isso aqui. Aqui, os 9 statements satânicos. 1. Satã representa indulgência em vez de abstinência. 2. Satã representa existência vital ao invés de sonhos espirituais. 3. Satã representa o conhecimento imaculado ao invés do auto-engano hipócrita. 4. Satã representa a bondade para aqueles que merecem, em vez de amor desperdiçado em ingratos. 5. Satã representa a vingança, ao invés de virar a outra face. Essa expressão aparece não só na Bíblia, ela aparece antes mesmo no Gorgias do Platão. Dar outra face é o símbolo do nomos. Você dá outra face em nome da lei, em nome do certo. E o forte, Physis, o cara que preza pela Physis, não vai dar outra tapa, sabe? Não vai dar a cara a tapa nem ferrando. Por quê? Porque não. Satã representa a responsabilidade aos responsáveis, ao invés de preocupação
pelos vampiros psíquicos. Satã representa o homem como qualquer outro animal. Às vezes melhor, às vezes pior do que aqueles que andam de 4 patas. Porque seu espírito divino e seu desenvolvimento intelectual tornaram-no o pior dos animais. Ou podem torná-lo, pelo menos. Satã representa todos os pecados, porque eles levam a gratificação emocional, física e mental. Ou mental. Satã 9. Satã é o melhor amigo que a igreja já teve, porque ele mantém ela funcionando em negócios até hoje. O Satã manteve a igreja necessária até hoje. Então ele é o maior amigo da igreja. Esses são os 9 statements satânicos da Bíblia Satanista do Antonin LaVey, que é meio que essa última fase. Então só recapitulando 4 fases, 3, sei lá. Você tem os adoradores de Belial originais, daí você tem os ocultistas que revivem esses deuses antigos e revivem coisas de outras religiões e fazem rituais e coisas assim, tipo Crowley. Daí você tem uma secularizada nisso, que é uma galera do darwinismo social. Mas é que eles não têm o mesmo nome, mas eles vão todos descendendo meio que um do outro. Sabe, o Might is Right, Força Direito, bebeu no Crowley, sabe? E daí a Bíblia Satanista bebeu de volta no Força Direito, que bebeu no Crowley. E também, claro, não sei se... Eu acho que o autor desse livro deve ter lido Platão. Ele deve conhecer Nomos X Physis, mas eu não lembro. Faz tempo que eu li o Força Direita, então eu não lembro se ele fala de Nomos X Physis. O satanismo foi ficando cada vez menos uma questão de invocar demônios e o caramba, e cada vez mais uma questão de indulgência do próprio desejo. Porque você vê aí no satanismo mais moderno que tem um monte de livro com um monte de coisa que parece complicada, só que basicamente a regra é cada um faz o que quer, vai lá induzir seu desejo e você é uma estrela. Isso é o Crowley, isso é o Antonin LaVey, e o próprio Força Direito não é bonito, mas meio que também é isso, é tipo, vai lá, mano, você quer matar geral, vai lá e mata, olha que da hora. Então, são todos exaltações da vontade, exaltações do que é natural nesse sentido, do que é physis, do que não é nomos. Tipo, não fazer aquilo que os outros querem que você faça. Não seguir as ordens das autoridades e tudo mais, tá ligado? Isso daí é o meme do satanismo. E daí, por isso, faz todo sentido que a igreja seja... Quer dizer, que a natureza seja a igreja de Satã. Tipo, é só você tirar a moral e deixar tudo rolar natural que Satã reina. Não sei quanto isso é uma lição do filme do Lars von Trier, O Anticristo, que é o que eu botei lá. Quanto que é uma coisa que é da minha cabeça. Uma misturando com Camille Paglia, sei lá. Mas Lars von Trier é bem Red Pill, então vai saber. Mas é isso, galera. Eu gostaria de poder ter mais demônios pra falar pra vocês, mas realmente esse era um vídeo pra eu falar pra vocês justamente desse outro lado do satanismo, que ele é totalmente secular, secularizado, ele tá totalmente secularizado, foi se secularizando, relacionado ao darwinismo social, e não tem mais relação direta com os rituais. Às vezes pode até ter rituais, mas é meramente, sei lá, não importa. E daí falta só esse último passo, que é entender, então, mas o que tá fazendo tudo isso? O que tudo isso tem em comum? É o iluminismo, mano. Essa ideia de começar a remover tabus e tradições em benefício do que é racionalmente melhor. O racionalmente melhor, inevitavelmente, está sujeito ao que a nossa vontade deseja mais ou menos. Você pisou na natureza. Você entrou no reino de Satã. E aí ferrou. Você vai começar a nortear as coisas por princípios satânicos.